Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Estou falando rapidinho porque hoje tem dois entrevistados muito especiais. No primeiro bloco, converso com Hélio Faraco de Azevedo. Está lançando 12 verdades incontestáveis. E também, no segundo bloco, o assunto é livros e uma palestra. Vai estar conosco Pedro Calabres, que amanhã, junto com Clóvis de Barros Filho, estarão os dois no Teatro do SESI, autografando Em Busca de Nós Mesmos e também realizando uma palestra aqui em Porto Alegre. O 21h30 está entrando no ar. Eu abro o programa conversando com o nosso querido Hélio Faraco de Azevedo, que está lançando, deixa eu pegar o livro certo aqui, está lançando 12 verdades incontestáveis. A sessão de autógrafos já aconteceu, tá? Mas vem aí Feira do Livro, o senhor vai estar na Feira do Livro, né? É o que me dizem. É o que lhe dizem. Tudo bem com o senhor? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero dizer alguma coisa antes de qualquer coisa que você me pergunte. Eu ouvi ontem, todo dia, a sua participação e sábado também. Fiquei encantado. O senhor viu as reprises do programa? Muito obrigado, doutor Hélio. Vindo do senhor, olha, é um elogio que eu vou... Pode guardar. Vou guardar, vou pedir pro pessoal, vamos colocar verdadeiro. É mesmo, muito obrigado mesmo. Vamos pegar um elogio aqui do professor desembargador Silvino Joaquim Lopes Neto, só o último parágrafo. Mais do que tudo, faço questão de destacar na sua forte personalidade, doutor Hélio, a presença do humanismo autêntico e refinado. Todos os seus testemunhos, embora vibrantes contra a inoperância, o desleixo, a irresponsabilidade, não escondem a sua confiança no trabalho, na solidariedade e no amor. Muito obrigado, artífice do bem, artista da vida. É bom um desses também. É muito bom ouvir isso, não é? Eu volto para o Discursos depois, que é um outro livro do Dr. Hélio. Mas é o seguinte, verdades incontestáveis. Olha, o senhor está bancando aqui. É muita coragem. É coragem, doutor Hélio. Mas eu duvido que me contestem. O que é uma verdade incontestável? É aquela que qualquer objeção se torna improcedente. Contra fatos não há argumentos. Essas são aquelas, assim, essa é uma verdade que... É verdade. Só me presta um pouco o livro. Deixa eu ver se agora. Olha aqui. Quer falar sobre as verdades? Quais são? As minhas verdades incontestáveis... Dividido em 12 capítulos. Outra coisa muito interessante que eu acho nesse livro, eu estava procurando um título para o livro. Porque a minha posição é falar aos moços, falar aos velhos não adianta. E abri por acaso um livro antigo meu e encontrei um poema do Lupicínio Rodrigues. Ele diz assim, quando no seu veio poético escreveu esses moços, Lupicínio não sabia quanto os seus versos significariam para a vida dos jovens. Ele dizia, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo, enfim, é o que peço para esses moços que acreditem em mim. E é o que eu peço para os moços quando lerem o meu livro. Acreditem em mim, porque é a experiência honesta de 88 anos de vida. Nascido em 1928, o senhor já viu muita coisa, né? Olha, eu comecei a fazer política no ano de 45, compondo e integrando a primeira célula do Partido Comunista em Porto Alegre. Isso é 17 anos. Eu tinha 17 anos, tinha vindo para Porto Alegre
estudaram Júlio Castilho, que era um ninho de comunistas na época. E quando eu via, eu estava comunista. Quem eram os comunistas com o senhor? Naquele tempo, eu me lembro de algum Décio Freitas, eu me lembro de uma pessoa que eu guardo recordações, Matheus Schmidt. Não sei se morreu comunista. Não, morreu trabalhista, socialista, né? Morreu. Ainda estava no PDT quando morreu. Meu pai dizia uma coisa muito certa. Na esquina, frente à nossa casa em Alegrete, tinha uma família que tinha 35 quadras de cismaria de campo. Isso é muita área. Todos comunistas. E o meu pai pobre dizia, esses infelizes, por que não dividem a fazenda deles? É inesquecível isso. Mas o senhor dizia isso no Julinho, quando o senhor chegou no Julinho e foi pro Partidão? Não, eu vou contar uma coisa que é formidável. Eu pintei rua, subi em árvore para colocar faixas, me entusiasmei. O candidato do Partido Comunista se chamava Iedo Fiuza, me lembro. O Iedo Fiuza teve o meu auxílio, de todos os companheiros daquela época. No dia da eleição, o Carlos de Lacerda, que já era um jornalista de peso, botou em todos os jornais do Brasil, com letras desse tamanho, a seguinte manchete: o Rato Fiuza é candidato a presidente. E no interior de cada jornal ele descrevia as comissões que o Rato Fiuza ganhava nas obras contra a seca. 46. Veja bem, hein? Pois um entusiasta, fascínora do Partido Comunista, da segunda-feira, bateu na célula e disse: ou vocês provam que esse cara não é ladrão, ou eu não venho mais aqui. Porque vocês, os reformadores do mundo, que tudo é errado, botam como candidato da presidente da República ladrão. Não é possível uma coisa. E nunca mais fui lá. E não lhe provaram? Sim, como não lhe provaram, o senhor não voltou? Não desmentiram coisa. Sua vida partidária depois disso? Nada. Aí, largou. Desilusão? Nada. Não é desilusão, viu? Eu me atirei na advocacia com 5 filhos, tinha que ganhar vida. Fui professor, deixei de ser professor para me atirar na advocacia. Não tinha tempo para fazer política. O senhor nunca teve vontade aí, sim, de voltar? Tive. Convites não faltaram? Não, mas eu tive muita vontade. Eu acho que eu teria sido um bom político. Acho que teria sido caçado pela Revolução, porque eu não ia me dobrar. Não é? Eu tive convites assim, eu vou dar nome. Por favor. Vou dar nome. Presidente da LTB chega para mim, daqui a pouco eu lembro o nome dele, chega para mim e diz: você tem o dinheiro que você quiser para ser deputado federal. Eu tinha tudo, porque eu era advogado de 18 sindicatos empregados. E você vai ser o nosso deputado na Câmara Federal. Eu digo: não, você está enganado. Eu vou ser um deputado eleito por pessoas que confiam em mim. Eu não vou aceitar os seus convites, imposições e sugestões, não mesmo. E desisti. E nunca mais pensei nisso. Isso era mais ou menos quando? Antes de 60? Não. Isso foi 67, 68, por aí. Não é? Já com a ditadura? Sim, já com a ditadura. Tá. E tem outra coisa interessante no período de ditadura. Eu, como advogado de 18 sindicatos empregados, eu conhecia toda essa patota. E entre as pessoas que eu conheci, no meu entender, o grande líder sindical do Rio Grande do Sul. Todos os outros me tomavam dinheiro. Bem que eu estou afirmando forte. E estou afirmando porque posso provar. O José César de Mesquita não só não pedia, como ajudava. Isso é notável. Que eu tive o prazer de tirá-lo de dentro do DOPS.
um documento meu dizendo que o José Serra de Mesquita não era comunista e era apenas um líder trabalhador. Isso já, ditadura, década de 70? Sim, isso aí era delegado do DOPS, é o nome dele. Não sei se eu lembro, que foi acusado de ter mandado... Pedro Selig. Pedro Selig. O Pedro Selig, eu tive contatos com o Pedro Selig muito bons, muito respeitáveis, e assisti o Pedro Selig no telefone dizendo: o que eu fiz aqui vocês mandaram. Vocês saibam que eu tenho tudo gravado e tenho relatórios em poder de muitas pessoas que, se acontecer alguma coisa comigo, vão saber contar. O comportamento, no meu modo de entender, o Pedro Selig, que era um delegado de polícia, afinal, ele tinha que obedecer, né? Mas o Pedro Selig, eu tive 3 ou 4 casos que ele não fez violência, ele foi sensível aos meus apelos, e um deles eu podia contar em detalhes, mas não vou porque é desagradável. Não sei se ele gostaria que eu contasse hoje. Mas o fato é que eu cheguei lá, estava preso, foi preso dentro do meu escritório. Eu cheguei, conversei com o Pedro Selig e fizemos um trato. Se ele contar tudo que sabe, ele vai embora. Eu, não. Eu faço o mesmo trato. Se ele contar tudo que ele sabe a respeito dele, dos outros, não. E acabamos, esse rapaz que trabalhava comigo não foi nem processado criminalmente, nem foi levado ao justiça. Esse era um advogado do seu escritório? Era. Belo sujeito. Ele se salvou porque... Se tornou conhecido depois? Não, eu já conhecia. Não. Mas depois ele foi para a vida política, se tornou conhecido de alguma forma? Não fez vida política nenhuma. Não. Ele... Tem muita gente que trabalhou com o senhor famosa também, né? Sabe o que aconteceu? Ele era membro do Val Palmares, que tentou sequestrar o cônsul americano em Porto Alegre, e ele se opôs. E o DOP sabia da oposição dele, e isso ajudou. Essa é uma época, né, que a gente começa a estudar ela. É uma época de pessoas que hoje algumas são conhecidas, por isso que eu fiz a pergunta dessa forma, e outras não, voltaram simplesmente para a vida delas, e seguiram a vida em família. A verdade única e exclusiva é muito simples. Se você tiver conduta reta, se você tiver ética, você está imune de problemas imensos durante toda a sua vida. Todo o meu patrimônio intelectual e financeiro e econômico foi feito em cima de ética. Meu avô dizia que o sujeito, para ficar rico como advogado, tinha que ser ladrão. E eu dizia: não, meu avô, é o contrário. Se o ladrão engana 2, 3, não engana todos. Tem que ser absolutamente honrado. E é isso que eu tenho feito durante esse tempo. O meu escritório é isso, meus filhos são assim. Falando em família, deixa eu só pegar o Discursos aqui, que é o livro anterior, né? O senhor encontrou uma carta interessantíssima, com uma letra maravilhosa, e o senhor abre o livro com esta carta. Por quê? Bom, esse livro é em homenagem ao meu avô. E o senhor encontrou uma carta dele? Que era um discurseiro. Sim. Se tivesse microfone naquela época, o meu avô não ia poder ver o microfone sem fazer um discurso. Ele adorava discurso. Não. Seria daqueles que a gente brinca no rádio, microfone aberto, fulano por perto. Abre o olho porque ele vai. Fulano por perto. O meu avô escreve um discurso contra o Getúlio. E eu me acostumei a desprezar o Getúlio Vargas. Já viu o que é isso? Na minha casa se desprezava o Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas era ditador. Isso quando exatamente? 1945 é o discurso dele contra o Getúlio. Ou seja, Getúlio no ápice do poder, sim. Getúlio absolutamente popular. Com as pessoas desaparecendo no governo do Getúlio. E o seu avô
Resolve duríssimo escrever. contra ele. Colocou no papel isso. Botou no papel e fez um discurso no Teatro Ipiranga de Alegrete. E aí o senhor encontrou esse discurso e ele é que embasa esse livro. Ele que dá ideia para o livro Outros Discursos? Eu diria que eu sempre sou devedor do meu avô. E eu devia isso a ele. Porque o meu avô me ensinou a ler. Meu avô me fez ler como é que se diz isso, meu Deus? Enciclopedistas franceses, todos. Me obrigou a ler o Voltaire, o Rousseau, em suma, me obrigou a ler. Isso no Alegrete ainda? No Alegrete. Isso, muito jovem. Meu avô tinha uma biblioteca de 5.000 livros. A sua biblioteca é de quantos mil livros? Hein? Deve ser uns 10.000 hoje. Não sei. Quantas salas ela ocupa? Quem conhece a sua biblioteca Não, diz... porque eu dividi. Mas... Eu dividi a biblioteca, eu vou dizer por quê. Porque no escritório me roubaram muitos livros clássicos. Eu seria capaz de dar o nome do ladrão que eu proibi ele de entrar no meu escritório. Mas eu dividi o escritório. O que é bom, tenho em casa. O que é o ordinário do trabalho comum, tem no escritório. O que o senhor lê hoje? O senhor leu os iluministas lá com 12 anos, 14 anos, é isso? Com 15 anos eu já li os enciclopedistas. Tá. O que o senhor lê hoje? Olha, o que eu leio hoje é alguma coisa que possa acrescentar o que eu já tenho. O que, desculpe a falta de modéstia, mas é raro. É pouco. É raro. Porque... Mas tem algum autor hoje, moderno, que o senhor diz assim, pô, eu li Voltaire, eu li Rousseau, mas eu leio o João que está escrevendo agora, me chama a atenção, a forma como ele escreve, o que ele escreve. Tem alguém da atualidade que o senhor dedique tempo? Eu vou dizer uma coisa também que vai ser agradável para alguém. Meu primo irmão, Sérgio Faraco, escreve crônicas. Divinas. Bom, o senhor podia ligar para ele e dizer assim, vai lá dar uma entrevista para o Felipe. Digo, liga para ele. Trago ele aqui. Não, mas você vai trazer ele à força aqui. Ele não gosta de dar entrevista. Não, mas deixa eu lhe dizer eu aceito até jogar uma partida de sinuca com ele. Até a partida de sinuca? Até uma partida de sinuca eu aceito. O Sérgio... É brilhante. O Sérgio, eu me convenci. É brilhante. Que o Sérgio escrevia grandes crônicas, lendo, depois de ler as dele, o Machado de Assis e o Humberto de Campos. É brilhante. E vou lhe dizer, as crônicas do Sérgio, claro que não são todas, mas não devem nada nem a Humberto de Campos, nem a Machado de Assis. Bom, eu quero dizer que eu assino embaixo do senhor e os contos do Sérgio são algo que me fascinam sempre. O Sérgio, o senhor sabe que eu fui advogado do Sérgio. O Sérgio, eu posso continuar conversando? Por favor. O Sérgio era chefe de secretaria numa cidade de Santa Catarina, que eu não me lembro agora, não, daqui a pouco eu dou, e foi convidado pelo Partido Comunista para ir à Rússia. Tem um livro fantástico dele que eu acho que deveria virar filme. Nós vamos chegar aí. O Sérgio, autorizado pelo tribunal, que fez incluir no pedido dele o estágio da Sorbonne, o que não era verdade. O Sérgio foi lançado na Rússia, botaram na Universidade Lumumba e foi presente na Universidade de Lumumba uns 2 anos. Até que quiseram transformar o Sérgio em agente comunista internacional e o Sérgio se rebelou. Isso ele não diz no livro. Mas eu, como advogado dele, sei essas coisas. Aí o Sérgio, como se rebelava, mandaram o Sérgio para o Mar Cáspio, para uma clínica. E o Sérgio acordava, tomava café e dava um excitante. Ele ia excitado até o almoço. Depois do almoço dava um tranquilizante. E assim ele foi durante
algum tempo. Até que voltou para o Brasil com passaporte falso, dizendo que ele tinha estado na Grécia e na França, não falava em União Soviética. Lágrimas na Chuva. É um livro fantástico que não tem essa história, então. Não tem. Ele promete para mim um segundo volume contando essas verdades. Que são muitas, viu? Lágrimas na Chuva é o livro da LPM lançado ali no início do século, né? 2000, 2002, deve ser o Lágrimas na Chuva. E eu fiquei esperando um belíssimo filme. E quem me chamava sempre a atenção para isso era o Adão Oliveira, né? Jornalista. Então, ele dizia assim, essa parte da vida do Sérgio Faraco merecia um filme pela forma como ele narra no livro, mas pela riqueza da coisa. Claro. E aí não tem esse detalhe que faltou. O Sérgio chegou no Brasil com passaporte falso por Santana do Livramento, não pôde entrar com o passaporte. Quem trazia o Sérgio ficou com o passaporte e ele foi para Alegrete. Eu não sei se o Sérgio vai gostar do que eu estou contando. A pouco me importa que gosta ou não pode, porque é a verdade. E na minha idade eu não faço favor, eu já lhe disse. O Sérgio foi para Alegrete e visitou 3 comunistas que todo mundo conhecia em Alegrete. Naturalmente ficaram de olho no Sérgio, ele veio para Porto Alegre, foi preso em Porto Alegre pelo tio, que era secretário de Segurança. E deixou o Sérgio uma noite de 0 grau no cimento. E eu aí entrei, me entreguei de corpo e alma a esse troço, fui ao tribunal, vi que condenariam o tribunal, e fui o comandante da 3ª região. General, daqui a pouco dou o nome dele. Ele me deu um chá de banco das 11 horas às 5 da tarde. Às 5 da tarde, ele me atendeu e eu disse para ele que eu não ia lhe pedir favor, general. Eu quero só que o senhor me responda uma pergunta. Se o senhor tivesse 18 anos, lhe oferecesse tudo de graça para ir à Universidade de Sorbonne e depois para a Rússia, o senhor iria? Eu iria hoje. Digo, então o senhor tem que intervir nisso, sim, assim. O velho pegou o telefone, ligou para o tribunal, não quero que demitam esse jovem. E o presidente do tribunal me esperou e me disse, pensei bem, não vou demitir o jovem. Não, você não vai demitir porque o senhor recebeu ordem para não demitir. Outra coisa. Eu estou falando no Sérgio, não estou falando no meu livro. Não, eu estou aqui de olho aqui para nós falar nas 12 verdades incontestáveis. Até porque nós temos mais 10 minutos de programa só, mas eu quero dizer que essas histórias aí são muito melhores. O livro tem que ser bom, hein? O livro é bom. Olha, tem muitas coisas interessantes aí. Eu ataco a representatividade estúpida que existe no Brasil. Não tem sentido o sujeito botar uma banca ali no mercado e colher assinaturas de beócios que não sabem o que estão assinando e que querem uma lei do desarmamento, por exemplo. Estupidez total. Você sabia que no Uruguai tem todo cidadão armado e que não tem índice de criminalidade? A relação dos principais países do mundo, porque as pessoas sempre pegam os Estados Unidos e esses problemas dos Estados Unidos, não? Mas se você pegar a Suíça e o índice de suíços armados, o Uruguai e o índice de uruguaios armados, não há uma relação. O problema da educação que eu trato aqui, o senhor conhece o novo programa de educação do Ministério da Educação do Brasil? Não é ruim. Não é ruim. Acontece os de quanto pior, melhor, pegaram jovens imberbes e mulheres que não tinham regras ainda, meninas, e levaram para acampar nos colégios de São Paulo. Isso é uma estupidez. Tá? O que eu digo é o seguinte, que a reforma não é a melhor do mundo, mas não é ruim. As pessoas que fizeram a reforma são bem intencionadas e qualificadas. Não tem solução para o Brasil se o professor não for qualificado, sob todos os aspectos. Porque o professor não pode disciplinar, meu amigo. Ele não pode punir alguém. Ele não pode dizer para um jovem se comporte em aula. O senhor sabe que eu sou de uma geração
Né? Que ai de nós que levantássemos a voz. A minha. Que levantássemos a voz para o professor. O senhor né? viu o que aconteceu em Viamão? Viamão é um negócio assim que é uma bandeira. Professores, pais e alunos se reúnem e fazem uma limpeza num colégio. Segunda-feira, para receber todo mundo, o colégio está todo pintado com piche. A diretora conseguiu descobrir e obrigou o malandro a limpar tudo. O senhor sabe que os pais entraram em juízo contra a professora, porque aquilo era uma forma de agressão ao filho deles? E sabe que o juiz obrigou e o promotor obrigaram essa moça, pobre moça, a dar cestas básicas. Mas o senhor viu a reação da sociedade. Foi? A sociedade reagiu contra a decisão. Não. Mas a sociedade se levantou contra a decisão, não concordou. Bom, deixa eu falar, não vou achar aqui, mas eu falo sobre a renda mínima, a última coisa que eu vou falar. Eu acho que as classes dominantes, onde eu encontro, são insensíveis à pobreza. Eu não quero dizer que nós vamos ser marxistas para dizer tiramos dos ricos e damos para os pobres. Não é isso. Nós temos que evitar que haja uma miséria geral que nós estamos vivendo em todo o mundo, não é no Brasil. O senhor não admite que alguém tenha 10 bilhões para emprestar, pessoa física, e que só empreste quando alguém não vai se comprometer com o futuro do empreendimento? Não pode continuar. Eu tenho horror de marxismo, leninismo, porque onde foi aplicado foi uma fiasqueira, consagrar uma barbárie, mas não isso. Será que nós não temos que nos dar conta que nós não podemos viver bem e ter gente aqui amontoada que não tem o que comer, meu Deus? A desigualdade social tem... Não é possível isso, e não é aqui no Brasil. O senhor pode aceitar que no inverno nos Estados Unidos, país riquíssimo, tem aqueles tambores com brasa e fogo para quentar os infelizes que estão ali do lado? Eu não sei, eu tenho sentido humano. Só que o senhor fez aquele link lá de 45, o jovem de 17 anos, ingressando no PC. Aos 88 o senhor resgata isso. Tem uma volta ao passado, isso de ideal. O senhor já me disse que não concorda. O senhor já me disse que não concorda. Não. Faz crítica a isso. Mas tem, de alguma forma, aquele jovem lá de 17 anos que tinha um idealismo? O jovem de 17 anos nunca abdicou das suas ideias de humanismo. Eu sou um liberal. Liberal no sentido que eu admito que as pessoas possam pensar como quiserem, agir como quiserem. Não pode se subordinar a um Estado que não deixa ir da cidade A para a cidade B. Eu não posso aceitar de jeito nenhum que haja um muro em Berlim, no qual eu estive 2 vezes. E que era tão bom um lado que as pessoas arriscavam a vida para vir para o outro. São dessas coisas, viu, que a gente fica pensando. Eu não abdico disso. E vou lhe dizer uma coisa que eu não devia dizer. No meu escritório, quando eu ganho dinheiro, todas as pessoas ganham comigo. E outra coisa que eu faço questão de dizer isso publicamente. Nunca ganhei 1 centavo no trabalho das pessoas que trabalham comigo. O senhor vai dizer, é um idiota. Não. O que me reserva esse tempo e essa forma de ser é o que eu posso fazer quando eu gosto e quando eu quero. Doutor Fará, me empresta o livro lá só para eu fazer o seguinte, porque no fim sobre o livro a gente conversou pouco, e o nosso tempo está estourando aqui. Deixa eu só dizer o seguinte: 12 verdades incontestáveis, já à venda. Vem aí a sessão, não tem a data ainda da sessão da Feira do Livro. Não. Mas devemos ter o lançamento da Feira do Livro. Tá. Tem algum outro lançamento previsto?
Eu me imagino que eu vou escrever sobre mandados de segurança, levando ao conhecimento dos leitores os mandados de segurança, que foram muitos que eu ganhei. Mas esse é um livro mais técnico nesse caso. Esse é extremamente técnico. Tá. Então eu só estou procurando aqui para dizer o seguinte. Eu tenho 2 minutos ainda? Tem 1 minuto. Eu queria falar do Supremo. Fale do Supremo, que eu adoro. Desde que o senhor fale mal do Supremo, que eu estou indignado com o Supremo. Não, estou brincando, o senhor fala o que o senhor quiser. Não, eu falo mal de alguns. Não, no geral, não. O Supremo como todo, não. Tá não, certo. O Supremo tem pessoas notáveis. Dos 2 últimos que apareceram no Supremo, que é o relator da Lava Jato, e o outro, não me lembro nunca dele. O relator é Edson Fachin, o senhor disse? Fachin é o da Lava Jato. O outro é o Medeiros. Fux, Barroso. Barroso? Barroso. Barroso é um sujeito notável. O Fux é um sujeito que tem galhardia no que afirma. Agora não vamos falar. Bom. Não, estourou o tempo. Melhor não falar. Tudo bem. Tá, deixa eu só dizer o seguinte. O livro é muito interessante, né? E a primeira grande verdade, vou começar por uma só, né? Porque o livro é dividido em 12 capítulos, sempre X a grande verdade. X a grande verdade são 12, né? A primeira grande verdade é que nada se deve dar às pessoas salvo a oportunidade capaz de permitir-lhes a conquista das suas aspirações. E a 12ª grande verdade, e aí você compra o livro lá e confere todas as do meio, porque depois ele discorre sobre o assunto, a 12ª grande verdade é que há uma realidade que ocorre e não se sabe por quê. E aí, texto discorrendo sobre o assunto. Parte sempre de uma pequena afirmação e o senhor vai para o texto. É isso. É isso. Doutor Hélio Faraco de Azevedo, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por estar conosco. Sou eu quem agradece e, sobretudo, a forma cordial em que eu sou recebido e a forma inteligente com que eu sou perguntado. Muito obrigado. Depois do intervalo, a gente segue falando de livros e autores. Eu recebo Pedro Calabres, que está lançando, junto com Clóvis de Barros Filho, Em Busca de Nós Mesmos. O 21h30 volta em instantes. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. E eu fecho o programa conversando com Pedro Calabres, que junto com Clóvis de Barros Filho estará nesta terça-feira, 20h, no Teatro do SESI, em uma palestra e também lançando o livro Em Busca de Nós Mesmos. Uma conversa entre os dois sobre diferentes temas da atualidade. Pedro, em primeiro lugar, prazer te ter aqui. Muito obrigado pela presença mesmo. Boa noite. Boa noite, prazer todo meu. Tudo bem?
Tudo ótimo. Porto Alegre está te tratando bem? Muito bem, sempre. Né? Eu gosto muito do povo gaúcho, gosto muito da receptividade do povo sabe daqui. Que tem algumas informações que chegam antes. Não tem encontrado boa carne ou te deram um churrasco à altura? Ainda não tive oportunidade ainda, mas já foi prometido para agora à noite. Hoje. Então tá bem. A expectativa está alta, o que é um problema, porque a expectativa muito alta às vezes faz com que quando a gente encontre a realidade a gente se decepcione. É verdade. Espero que não. Espero que não e espero que os meus amigos donos de casa, de churrascarias, te atendam bem. Qual seja a escolhida e te atendam bem lá, tá certo? Não poderia comer outra coisa aqui que não churrasco gaúcho, né? Mas tu sabe que... Concordemos. Sabe que os melhores churrascos são feitos em casa, né? Bom, mas tudo bem, não quero falar mal dos churrascos. Não, tem que aproveitar melhor o tempo contigo aqui, rapaz. Como é que foi esse bate-papo? Primeiro, antes da gente falar da palestra de amanhã, como é que foi esse bate-papo teu e do Clóvis? O que vocês armaram aí? Quantos dias conversando para um livro como esse? Bom, eu e o Clóvis somos muito amigos, trabalhamos juntos já e a ideia de escrever um livro juntos, ela é antiga. Anos atrás a gente já tinha começado a falar sobre isso, mas nunca surgiu a oportunidade. E o que aconteceu foi que em novembro do ano passado o Clóvis me ligou e ele falou, tô com material aqui e eu queria saber se você quer dar uma lida e a gente transforma isso num diálogo. Onde isso que eu faço, e o Clóvis, todos sabem, é um cara que trabalha no campo da filosofia, do conhecimento filosófico. Sim. Eu coloco a minha visão, ele disse, e você coloca a sua visão das ciências cognitivas, especificamente, neurociências, psicologia. Que é onde tu trabalha, onde tu foca. Exatamente. Eu sou pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E, portanto, meu trabalho como pesquisador e professor é estudar o cérebro humano e as relações entre mente, cérebro e comportamento. E então ele me mandou esse material, é um material super rico, eu percebi que o diálogo ele estava praticamente engatado, né? O material ele já era muito dialogado por si só. E o que a gente fez então foi, a partir desse material do Clóvis, construir um diálogo com complementações posteriores e por aí vai. Foi um diálogo escrito, né? O Clóvis mandou material, tu respondia, ou vocês conversaram mesmo e gravaram tudo? Foi escrito. Reflexões que o Clóvis, algumas delas ele dividia com as pessoas, por exemplo, via WhatsApp e por aí vai. E tudo isso está reunido de uma maneira bastante diversa. Não é um livro que tem um tema só. Então você não vai ler só sobre felicidade, não vai ler só sobre amor. Você vai ler sobre tudo. Na verdade, a gente faz um passeio pelo conhecimento humano a respeito das mais diversas questões, mostrando algo que para mim é absolutamente fundamental. Porque, por exemplo, o Stephen Hawking, o grande físico, que talvez seja um dos mais célebres cientistas vivos nos dias de hoje, num dos últimos livros dele, ele disse que a filosofia está morta. Porque, segundo ele, a ciência ocupa hoje aquilo que a filosofia faz. E eu, humildemente, claro, discordo. E acho que esse livro, na verdade... Discorda como neurocientista ou como amigo de filósofos? Primeiro, como neurocientista. Eu acho que a ciência, ela vive junto com a filosofia desde o berço. Se você parar para pensar que um cara como Aristóteles, ele tinha livros sobre as partes dos animais, sobre os corpos celestes. E eu costumo dizer que a filosofia sem a ciência é um barco furado. Porque é óbvio que a filosofia precisa da ciência para que faça afirmações que correspondam ao que é a realidade do mundo que nós sabemos. No entanto, a ciência sem a filosofia é um barco sem rumo à deriva. Porque a filosofia ela nos permite integrar o conhecimento para que a gente traga tudo isso para tentar viver uma vida melhor, que é, no fim das contas, na minha visão como professor e profissional, o que importa de verdade. Me diz o seguinte, no ponto de vista do Hawking, né, você pegar e dizer filosofia terminou, tá, né? Não, né? Eu acho ele quis puxar a brasa para bastante, porque nunca a gente ouviu tantos filósofos, né? Nós no Brasil, você nesse caso trabalha em conjunto com o Clóvis, mas você pega o Pondé em alta, o Cortella, tantos outros em alta, né? E cada vez mais o que a gente vê é as pessoas tendo necessidade de ouvir para refletir, né? Para alguém colocar a coisa em ordem, né? Do lado de vocês, neurocientistas, né? Com
as transmissões lá, conectando as coisas, mas eles também conectando isso. Né? Sem dúvida. O movimento é esse. Né? Esse é um movimento muito brasileiro. Quando você vai para o exterior, os grandes professores eles tendem a ser cientistas e eles tendem a ser físicos. O Stephen Hawking é um exemplo disso, o Neil deGrasse Tyson é outro exemplo disso, um cara brilhante, fantástico. No Brasil, você tem uma proeminência grande dos professores das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas. E são brilhantes, como você falou, Cortella, com quem estarei em Recife no dia 24 de outubro, Clóvis, o Leandro Carnal, que é também colega lá da Casa do Saber, onde somos professores. Eu acho isso muito bacana. E isso eu acho que é um sintoma de uma sociedade que vive uma crise hoje. É uma crise de autoconhecimento. A gente vive no século do autoconhecimento. Perfeito exemplo disso, eu costumo brincar, é aqueles questionários do Facebook que você preenche, qual princesa da Disney é você, qual personagem de Game of Thrones é você, e ele te diz quem você é. E parece brincadeira, mas isso é um sintoma de uma sociedade que está em busca de si mesma, que quer alguém para te dizer quem é você, o que está passando dentro de você, o que você está sentindo, por que você está fazendo o que está fazendo. Tudo isso está fervendo dentro das pessoas. Então, acho muito legal que hoje professores tenham o status de célebres na sociedade. Né? Algo que, se você parar para pensar, 30 anos atrás não existia. No exato momento que a educação está tão em baixa. Né? Sim. Que o Brasil está nas últimas posições dos principais rankings do mundo em educação, mas a gente tem quem se destaca realmente virando célebre, virando uma referência para a nossa sociedade. Há uma contradição nisso? Eu não sei se há uma contradição nesse sentido. Eu acho que há uma contradição quase de uma ironia do destino, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que nós subestimamos muito o brasileiro. E eu digo nós, todos nós, tá? As pessoas falam, o brasileiro não gosta de conteúdos de qualidade, etc. Isso é uma mentira. Nosso canal no YouTube é um canal de ciência, onde a gente de vez em quando fala de filosofia. O canal Neurovox no YouTube. Quando eu construí a ideia do canal, sentei com a minha equipe, eu falei para o pessoal, eu quero um canal que fale de ciência de maneira séria, eu quero vídeos que sejam suficientemente longos para que eu consiga transmitir uma boa mensagem. O que não é o recomendável muitas vezes no YouTube. É o que todo mundo me disse. Não. Então tem que ser curto, o YouTube é diversão, não pode ser sério e por aí vai. E a gente está com 13, indo para 14 meses de vida do canal e já temos mais de 120 mil inscritos. E é um número impressionante se você parar para pensar. Tem um perfil desses inscritos, não? É gente muito diversa, de todas as idades, literalmente. Então tem desde adolescentes até idosos. Eu recebo muitas mensagens carinhosas de pessoas que falam, pô, eu sou aposentado e você está me dando paixão para eu voltar a estudar, para eu voltar a aprender e por aí vai. E eu acho que é essa a mensagem que os professores deveriam buscar trazer para os seus alunos e para a sociedade de maneira geral. O conhecimento ele pode ser encantador. Ele pode ser uma coisa que abrilhanta a tua vida e que faz com que teus olhos brilhem quando você aprende algo novo e expande tua mente, teu pensamento. Infelizmente, a gente hoje forma alunos para fazer vestibular. É isso que está sendo formado nas escolas. E você entra para a faculdade para executar um emprego. A gente não está formando seres humanos e essa carência existe. E quando você percebe hoje os best-sellers mais vendidos, nosso livro está na lista dos mais vendidos desde a pré-venda. Os best-sellers são, muitos deles, livros de Mário Sérgio Cortella, livros do Leandro Carnal, o nosso livro, porque as pessoas estão carentes de formações não técnicas, não para você fazer prova do vestibular. As pessoas estão carentes de uma formação humana, elas querem entender o que nos torna humanos. Você participou do Fronteiras do Pensamento, né? Eu não. Não? Não. Você tem uma ideia do que seja? Claro. Você tem a Casa do Saber? Sim. Isso é interessante, né? Porque tu estava falando assim, as pessoas estão indo para o YouTube procurar isso, né? Procurar mais informação nesse caso, né? E para outras redes sociais também, mas o YouTube se presta muito para isso. Estão indo a palestras em Porto Alegre, o Fronteiras do Pensamento coloca 2.000 pessoas, né? Tem eventos no Instituto Ling, 300 pessoas, ou os cursos, né? Se você pega a Casa do Saber, é a mesma coisa. Você pega eventos no Rio, em Salvador, em Recife, em Belo Horizonte, você vê que esse tipo de coisa, as pessoas estão procurando isso. Sem dúvida. Né? Porque, infelizmente, as escolas, lato sensu, não estão entregando. Eu acho que não estão entregando faz tempo.
é o que eu acabei de falar. A gente forma preenchedor de vestibular nas escolas. Isso é uma tristeza. Eu acho isso muito pobre. A gente pode entregar muito mais. A gente teria que formar seres humanos que pensam bem. Mas aí quando a gente tem o Renato Giannini de ministro da Educação, dura 5 meses, doutor. Não, mas aí são outras conjunturas. Não, né? mas é o que acontece nesse país. Quer dizer, a gente não tem uma coisa assim, olha, qual é o longo prazo? Infelizmente. O que a gente quer para a educação? Que deveria ser o que a gente quer para o país, né? Sim. Como é que nós vamos investir? Como é que a gente vai pegar e imitar? Ou seja, a Coreia, Irlanda. Bom, exemplo tem de Irlanda, Coreia. Tem vários países que fizeram isso lá nas décadas de 70, 80. Né? Estão colhendo os frutos agora. O que a gente vai ser na década de 2050? Olha, a gente não sabe nem o que vai ser do ano que vem. Pois é. Então, mas cada vez vai ser. Anos, é muito difícil. Eu sou um otimista. Incorrigível. Eu acredito que a gente está num momento de dor, de febre, de problema, mas quando você olha o espectro geral do país e do mundo, a gente está melhorando. Talvez não na velocidade que deveríamos, talvez não com a veemência que deveríamos melhorar, mas estamos melhorando enquanto sociedade. Talvez, é claro, o movimento nunca é linear, nunca é uma curva, é sempre senoidal. Então você vai ter, ele melhora, mas ele vai ter altos e baixos dentro dessa melhora. Talvez a gente esteja num ponto baixo nesse processo Subindo. de melhora. E o bom de estar no ponto mais baixo é que talvez daqui para frente só dê para subir, né? Mas olha, tem umas questões que já me ensinaram o seguinte, que existe o fundo do poço e existe algo abaixo do fundo do poço. Dá sempre para piorar. Dá sempre para piorar. Com certeza. Voltando ao livro. Vamos lá. Voltando ao livro. Platão e a busca pela verdade, a Odisseia de Homero, vocês fazem um recorrido. Sim. Como é que é isso? É um passeio pelo pensamento. O Clóvis, em dado momento do livro, ele fala sobre as grandes mitologias gregas e o que elas nos dizem a respeito da natureza humana. Eu entro para falar um pouco da Idade Média e do que aconteceu depois da Idade Média. A gente fala um pouco de sistemas mais científicos, atuais, e o que hoje, por exemplo, a física diz a respeito do universo, e eu trago algumas ideias dessas. No meio disso, a gente fala sobre amor, a gente fala sobre felicidade, sobre poder. Do ponto de vista da neurociência, que é onde tu entra no livro, amor. O amor é um complexo processo que costuma se dividir em 2 fases. A primeira fase tem alta intensidade e curta duração, e a gente chama de paixão, tipicamente. Pathos. A paixão ela é caracterizada por um estado de demência temporária com duração máxima de 12 a 24 meses. E eu não falo isso... Isso do ponto de vista da neurociência, está lá dentro. Exatamente. Não é assim, Felipe se apaixonou, vai durar 12 a 24 meses, porque aquilo é... Não. Neurociência. Sim, claro. É claro que com estatística a gente trabalha com intervalos de confiança. Claro. Então a gente está falando de 95% dos casos você vai estar dentro dessa janela. Perfeito. Mas você, durante a paixão, tem algumas coisas acontecendo dentro de você. Você está hipermotivado, você tem uma hiperativação de estruturas de motivação do cérebro, e é por isso que quando apaixonado você tem vontade de fazer coisas novas, viajar, conhecer lugares novos, experimentar coisas novas e por aí vai. Além disso, o prazer de estar próximo à pessoa, que está associado a essa recompensa no cérebro. A paixão ela tem um elemento de estresse. Você deve lembrar das paixões da sua vida. Quando apaixonado, você ficava sem fome. Certo. As pupilas dilatam. Você, quando está próximo à pessoa, você fica nervoso porque está próximo a ela. Isso é típico do estresse, porque você tem um aumento de hormônios corticoides durante a paixão. Além disso, você tem um aumento... Isso não é literatura, não é aquela coisa assim, aí não. As mãos dele suavam, não, isso é ciência. Claro, Não tem, mas que eu acho que o que a gente tenta mostrar no livro é que hoje o que a ciência vem demonstrando, tudo isso que eu estou falando, sim. Platão já disse lá atrás, Aristóteles também já disse um pouco lá atrás. Mas hoje... a gente sempre romantiza, né? Talvez, né? Claro, né? Claro. Que seria de nós. Só que o que ocorre na paixão, é claro, você tem hormônios e neurotransmissores que fazem com que você veja aquela pessoa como única, não tem outra que não aquela, e ocorre uma inibição de estruturas que a gente chama de pré-frontais, que ficam aqui atrás da testa. E o que essas estruturas fazem, dentre muitas coisas, é permitir que a gente pense sobre o futuro e freie as nossas emoções. Então, quando você tem uma inibição disso, o que você vai ter é emoções mais à flor da pele e uma capacidade diminuída de você enxergar as consequências no futuro do que você está fazendo agora. Depois dos 24 meses... Aí talvez, não é sempre,
você retorna aos níveis basais da vasta maioria dessa enxurrada de substâncias químicas e, portanto, você volta a ficar um pouco lúcido, porque é verdade. É espetacular, um pouco lúcido é ótimo. Eu acho Quando você bebe a bebida alcoólica, por exemplo, Perfeito. você inibe o pré-frontal. Ficar apaixonado é mais ou menos como ficar bêbado. E eu estou sendo bem literal aqui. É muito semelhante. Por isso que você não tem que tomar grandes decisões na vida quando você está apaixonado. Sabe, tatuar o nome da namorada na nádega esquerda é o tipo de coisa que evitemos. Por favor. Depois que a paixão acaba, pode continuar aquilo que a gente chama de amor companheiro, onde você vai ter uma queda daquela intensidade, quase tudo retorna aos seus níveis médios anteriores, mas tem alguns neurotransmissores e hormônios que eles permanecem elevados e essencialmente eles mantêm laços fortes entre o casal. E o que ocorre então é que na paixão tudo é muito automático. Na paixão, ter desejo pela pessoa, ser grato por ela, fazer coisas por ela e por aí vai, é completamente automático. É como, não dá para você se orgulhar disso. Não dá para você se orgulhar de ser grato pela relação quando você está apaixonado. É como você se orgulhar de gostar de picanha. É como você se orgulhar de gostar de batata frita. Não faz sentido, é uma coisa que é automática, é gostoso e ponto final. Quando o amor progride para esse possível amor companheiro, aí a relação ela vai depender de esforço. Não no sentido negativo, mas no sentido de investimento de tempo e energia para agradecer pela presença da pessoa, para fazer com que aquela relação se torne cada vez mais verdadeira e mais intensa. Admiração e amizade. E aí caminha pouco nisso. Exato, mas eu acho que gratidão é muito importante. Gratidão. Fundamental. Admiração, absolutamente fundamental. Vários estudos mostram que quando a admiração começa a cair, você já consegue prever até estatisticamente o divórcio. Quando o casal começa a ofender um ao outro, usar mais de ofensas do que de palavras de carinho e de admiração, isso é muito preditivo de um possível divórcio no futuro. Então, esse amor companheiro, como tudo na vida, ele é uma construção. Toda grande coisa na vida é uma construção que vai exigir o nosso investimento. Se você quer saúde, você vai ter que diariamente negar o fast food, levantar da tua cadeira, ir para a academia e comer coisas saudáveis e se esforçar para construir saúde. Se você quer uma carreira de sucesso, você vai ter que todos os dias acordar, levantar, ir para o trabalho, fazer o teu melhor e não podia ser diferente nas relações. Nada vem de graça. Obviamente. Então, o amor pós-paixão é um cérebro muito mais sensato que está com laços muito fortes. Esses laços fortes fazem algumas coisas interessantes. A gente sabe hoje que pessoas casadas vivem mais, os estudos mostram, vivem anos em média a mais, tem saúde melhor, saúde tanto fisiológica quanto saúde mental. E claro, tem uma faca de dois gumes aí, porque se o casal ele se torna tão forte juntos, eu estou falando aqui de casamentos felizes, né? Obviamente, casamentos tristes são berço de muita angústia. Mas o que pode acontecer é que laços muito fortes entre um casal que está junto há décadas fazem com que, quando morre uma pessoa do casal, a outra muitas vezes adoece pouco tempo depois e morre, porque essas pessoas literalmente estão juntas. Me diz o seguinte, nesse caso, essa parte está na palestra? Na palestra de amanhã? Não. Palestra de amanhã é uma surpresa, não vamos falar. É uma surpresa. Vão chegar lá e vão descobrir na hora o que a gente vai falar. Tá bom. Poder nesse caso? Poder em que caso? O caso das relações? Não, no caso da neurociência e análise do poder. Bom, nós somos um animal muito hierárquico. Somos um grande primata, o ser humano é um grande primata. Como vários outros grandes primatas, nós somos um animal que trabalha em estruturas hierárquicas de sociedade. Por exemplo, tem estudos que mostram, esses estudos são fantásticos. Você pega, por exemplo, macacos rezos, que são muito utilizados na pesquisa, e você coloca eles dentro de uma caixa, onde ele tem uma tela na frente dele e atrás tem um canudo com suco. E acredita em mim, macaco adora suco. Adora suco. Qual que é a ideia? Na tela estão passando imagens. E, portanto, se o macaco está tomando suco, ele não está olhando para a tela. Se ele está olhando para a tela, ele não está tomando suco. Então ele só vai olhar para a tela se passarem coisas na tela que são muito interessantes. E os estudos mostram que os macacos só param de tomar suco para olhar para dois tipos de imagem. O primeiro é a foto da bunda de fêmeas. Então, uma espécie de playboy macáquica por aí, né? Hugh Hefner. Exatamente. Recém-falecido Hugh Hefner. Rede vivo nos macacos, tá bem.
E a segunda categoria de imagem é o rosto... Já falou isso pro Clóvis? Sim. O Clóvis deve dizer um palavrão numa hora dessas. É isso? É? Sim, bem sabemos os palavrões. Bem sabemos os palavrões. Essenciais, que vai haver na palestra amanhã. Isso eu posso prometer. Não há como escapar disso. E a segunda categoria de imagens que o macaco parou de tomar suco para olhar é os rostos dos machos e das fêmeas alfa do grupo. Uma espécie de revista de celebridade, né, no fim das contas. Então, está na nossa natureza enxergar certos indivíduos como mais importantes, mais dominantes e por aí vai. E não só na nossa, a gente divide isso com outros primos nossos na evolução. Bom, o pessoal está dizendo o seguinte, que para não atrasar a tua janta eu tenho que te liberar, tá bem? Eu quero agradecer a tua presença, mesmo que tenha sido pouco tempo. Tu vai voltar a Porto Alegre nas próximas vezes, a gente marca 1 hora para conversar e aprender contigo. Mas deixa eu te dizer o seguinte, tem mais Pedro Calabres no Em Busca de Nós Mesmos, junto com o Clóvis de Barros Filho, nas boas casas do ramo. Amanhã, nesta terça-feira, para quem está vendo a reprise do programa, às 8 da noite, no Teatro do SESI. Aí tem lote promocional, tem minhaentrada.com.br para você adquirir o seu ingresso. E lá tem sessão de autógrafos também do Em Busca de Nós Mesmos. Tem algum outro livro teu para vir por aí? Esse é o primeiro. Mas... Haverá. Já estou com um contrato assinado para um próximo. É o que mas eu li há pouco, por isso que eu achei que já estava pronto. Eu preciso respirar, eu preciso de um momento. É que vindo para cá, eu assim... Já saiu uma nota disso, já está pronto. Não, tá pronto o contrato está assinado já, mas eu vou entregar só esse material para o ano que vem, porque, por enquanto, está se dedicando aí. Então vamos ter, primeiro vamos degustar o Em Busca de Nós Mesmos, depois vem o livro autoral do Pedro em cima de neurociência. Tem Pedro 24 horas por dia no neurovox.com.br ou lá no Casa do Saber, é isso? Isso, youtube.com/neurovox é o nosso canal no YouTube. Todo mês a gente posta vídeos sobre essas relações entre mente, cérebro e comportamento. E é um prazer se os nossos telespectadores puderem assistir, comentar, curtir, compartilhar os vídeos. Pedro, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado pelo convite. Sucesso nessa terça-feira em Porto Alegre e uma boa carne agora à noite. Opa, ansioso. Pedro Calabres encerra o programa, a gente fica por aqui, volta amanhã. Tchau.